e na fase que a gente hoje trabalha aqui, a gente tem evoluído a metodologia para considerar não só a conservação de água e solo, ainda é a base da metodologia, né, do programa e das propostas, mas a gente trabalha os aspectos sociais e aspectos econômicos, dando um peso grande para eles também, para que possa ser sustentável, né, para que as ações possam ser sustentáveis. E aqui, né, só para ilustrar, trabalhando com esses eixos também. E uma coisa muito importante é essa discussão, né, nas comunidades. Então, todas as ações do programa, e aí isso se traduz, né, no que o Aloysio já colocou antes, tem uma série de práticas que estão no rol, que os agricultores, as comunidades podem ser apoiados com os incentivos do projeto. Eles têm que ser discutidos na comunidade. A gente não chega com um pacote, né, e dizendo o que a comunidade vai fazer. Tem que ser discutido, tem que ser validado, e a comunidade é que decide o que vai fazer, e aí a gente vê a possibilidade técnica de apoiar. Mas não pode nenhuma prática que não foi discutida na comunidade não pode ser executada. Tá? Então, isso é um princípio do programa e com isso a gente traz a comunidade para essas discussões, né, que envolvem esses eixos e os interesses deles, né, econômicos, sociais, e entra com as questões ambientais, né, que aí contempla também água e solo. Aqui, como o Aloysio já citou ainda há pouco, é trabalhar a microbacia como unidade de planejamento. E a gente pode, aqui estão alguns aspectos desses que vão desde da metodologia, né, que eu estou citando, mantém todo esse foco em conservação de água e solo, mas incorporando, né, biodiversidade e incorporando a procura por serviços ambientais, especialmente voltados para as comunidades rurais, ou que as comunidades e os agricultores familiares possam acessar. Né? Essa visão sistêmica da microbacia, a gente tenta trabalhar a abordagem territorial, procurando conversar com outros programas, com outras fontes, né, que possam ver a microbacia como uma unidade, né, para planejamento e para a execução de diversas políticas. O monitoramento facilita, que é uma unidade bem definida, e aí é um outro avanço aqui que a gente põe em prática, é que, tradicionalmente, a delimitação das microbacias ela é feita respeitando exclusivamente critérios geográficos. A gente conversa isso com os agricultores, orienta, né, dá noções de mapeamento, os técnicos da Emater acompanham, mas a comunidade tem liberdade para fazer alterações. Então, às vezes, uma parte importante da comunidade não está exatamente dentro do limite geográfico da microbacia. Então, a gente admite que seja feita uma alteração nesse limite para que possa abranger e atender a todos os moradores. Então, trabalho com tudo isso, né, favorece a governança, os pagamentos de serviços ambientais, eu já falei, a gente está envolvido, né, junto com a Emater, com as prefeituras, né, e Conab e outros órgãos, em projetos de segurança alimentar. Integração, uma outra coisa que se trabalha muito para que isso seja sustentável e pensando na sustentabilidade dessas ações depois que termina o tempo de um projeto como esse, é a integração com outros recursos, tanto públicos quanto privados, e a gente tem um componente de avaliação de impacto hoje que tem sido aprimorado aqui no programa para poder comprovar, né, e para poder captar novos recursos e para comprovar que a metodologia é eficiente para a agricultura familiar e para comunidades rurais, e é uma metodologia eficiente nessas questões ambientais também. Aqui eu vou passar rapidamente, mas a gente tem bem definido as fases e as etapas, né, todas elas sistematizadas com produtos. A Emater é a executora
do programa, e por exemplo, tem repasses de recurso para a Emater executar. E tudo isso é feito de acordo com prazos e cumprimento de tarefas e produtos. Então, a gente tem aqui três grandes fases, que é a sensibilização, planejamento e fase de execução, em que vai desde a apresentação do projeto na comunidade, nos parceiros locais, da prefeitura, e conforme eu citei, a comunidade participa, a comunidade e os conselhos locais, tanto do mapeamento das microbacias, quanto do processo de priorização de quais microbacias vão ser, qual a ordem de atendimento das microbacias, até chegar na fase final, né, de elaboração, implantação de projetos, disseminação de resultados e passando por aí, né, permeando tudo, tem capacitação, acompanhamento, monitoramento, avaliação de impacto. Está faltando nesse slide aqui, pesquisa participativa, né, com o responsável pela pesquisa e parte da execução é a Pesagro. E dentro disso tudo aí tem uma série de parceiros que eu vou citando ao longo da palestra, mas a gente trabalha, grandes parceiros nossos são a UENF, a UF, a Embrapa Solos, são parceiros do programa. Aqui, eu acho que eu já citei, vou passar rápido para a gente chegar, mas é o componente importante, né, é o trabalho de autogestão comunitária. Então, a partir, né, da discussão na comunidade, desses aspectos aqui que eu estou falando muito rapidamente, a comunidade passa a entender e demandar essas mudanças na forma, né, de exploração, tanto econômica quanto exploração agrícola, exploração dos recursos na zona rural, né, e procura formas de se integrar com o setor urbano. Então, isso é muito discutido lá, eu vou citar um pouquinho mais para frente, só para não me perder. Só que isso aqui poderia estar um pouquinho no final. As informações que eu estou passando aqui e muitas outras estão no portal da Microbacias, né, que é microbacias.rj.gov. Então, lá tem os trabalhos publicados dos parceiros, tem os resultados do monitoramento, tem notícias, tem muita coisa lá, tem muito material lá no portal que fala a transparência. Vamos passando aqui, acho que eu já falei, né? Bom, aqui é mostrando a comunidade fazendo mapeamento, e isso é feito junto com os técnicos, mas tanto no conhecimento e verificação e planejamento, né, verificando potencialidades na microbacia. Isso é feito de forma grupal, pensando na microbacia, nessas fases de diagnóstico rápido participativo e planejamento da microbacia, como é feito individualmente no planejamento das propriedades. E aqui, mais alguns aspectos. Eu vou passando rápido para a gente chegar nas práticas, né? Mas a gente trabalha muito com saneamento rural, né? E dentro do projeto, uma questão muito importante foi a discussão das estradas rurais. O Emerson daqui a pouco vai detalhar o Estradas da Produção, mas lá no início, quando começou a se discutir patrulhas mecanizadas, uma coisa interessante é que o banco foi muito resistente. Teve árduas discussões com o banco sobre recursos para patrulhas mecanizadas. E o banco não queria apoiar, foi realmente um bom tempo de discussões, mas a justificativa foi forte e o componente dentro do projeto para estradas rurais, ele se chama adequação ambiental de estradas rurais. E foi isso o ponto que passou para a gente conseguir os recursos para estradas rurais, foi comprovando que as estradas têm trazem um risco muito grande, né, em termos de erosão e assoreamento de corpos hídricos. E aí entraram também todas as justificativas sociais, mas o nome do componente no projeto é adequação ambiental de estradas rurais. Aqui mais alguns aspectos. Esses slides todos são para mostrar
não são tão específicos em termos de conservação do solo, mas eles contemplam a conservação. E para mostrar como são amplas as possibilidades e o que o programa tem apoiado. E chegando até os serviços ambientais. Então, aqui a gente tem trabalhado muito com nascentes, né, com áreas de recarga, matas ciliares, que eles são práticas que estão protegendo o solo, estão reduzindo a erosão e melhorando a qualidade, né, da água e dos corpos hídricos. Tem uma campanha que a gente lançou, que é a campanha das nascentes para as Olimpíadas, com a meta aí de 2.016 nascentes protegidas até 2016. A gente já está com 450, eu acho. Né? O Erval é o responsável lá na Emater por esse trabalho. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, são só as etapas, né? Então, inicialmente, começou com esse programa apoiado pelo GEF, só na região norte e noroeste, em poucas microbacias. E a partir de uma avaliação muito boa desse programa, a gente conseguiu negociar um novo, aprofundando os trabalhos na região norte e noroeste, que deixou de ser piloto, e expandindo para o restante do estado, que foi chamado o programa Rio Rural BIRD. E aí, um aspecto interessante. A primeira etapa foi apoiada pelo Fundo Ambiental. A segunda não, foi um financiamento direto com o Banco Mundial e não foi com o Fundo Ambiental. Mas nós mantivemos, dentro do rol de práticas, todas as práticas e os princípios da área ambiental que estavam desde o início. Então, a gente continua, por exemplo, numa parceria com a UENF, no monitoramento da biodiversidade. Ele não é o mesmo, inicialmente, por exemplo, monitorou biodiversidade de primatas em algumas matas lá na região, monitorou rãs, algumas coisas assim. Hoje ele continua, mas em monitoramento da biodiversidade, que tem uma relação um pouco mais direta com os produtores. Então, continua monitorando a flora, especialmente as espécies que podem ser usadas nos reflorestamentos, e monitora, por exemplo, biodiversidade com abelhas nativas, e repassando essas informações para os técnicos e para os agricultores. Quando a gente estava negociando a terceira fase, aconteceu a emergência na região serrana, e aí parte dos recursos teve que ser realocada, rapidamente foi negociado e realocado, e aí a gente passou a chamar esse projeto de BIRD reestruturado, porque retirou recursos do restante do estado para concentrar na região serrana. E agora é que a gente está chegando no financiamento adicional, que foi renegociado, e aí amplia ainda mais aqui no estado e mantém os trabalhos mais concentrados na região norte e noroeste, que foi a área inicial, e na região serrana. Aqui alguns resultados do GEF, que é a primeira fase, que são bem expressivos. Então, a gente já chega, assim, com todas as práticas sustentáveis que nós trabalhamos, a gente chegou a 18 mil hectares, aqui tem 1.325 hectares de famílias de agricultores beneficiados, e 1.240 hectares de matas ciliares e florestas nativas reabilitadas. Esse é um valor bastante expressivo, né, que a gente tem aqui no estado do Rio. Aqui o que eu acabei de falar, eu vou citar, no finalzinho eu vou falar do simulador de microbacias. Aqui tem alguns exemplos aí de integração com políticas setoriais, né? A integração com os próprios programas da própria secretaria, a integração forte que nós temos com o INEA e com a CEA. E a gente tem trabalhado muito para mostrar que a microbacia e a agricultura familiar podem se inserir nas políticas de no mecanismo de desenvolvimento limpo, né, e procurando formas, eu já citei isso um pouquinho antes, de pagamentos por serviços ambientais por essas boas práticas nas microbacias. Acho que eu vou ter um slide um pouquinho mais para frente, mas eu já cito agora. No novo programa, a gente vai, além de aprofundar, foi mostrado naquelas fases, a gente vai procurar trabalhar numa escala maior. A gente, até agora, trabalhou com intervenções na propriedade, algumas intervenções com grupos de agricultores, incentivos a grupos de agricultores, mas todas elas
considerando a microbacia. Na nova fase, né, no financiamento adicional, a gente está negociando que as intervenções sejam pensadas a paisagem. Então, que se trabalhe grupos de microbacias para que, por exemplo, as restaurações florestais, né, ou restaurações de matas nativas possam ser feitas entre várias microbacias, favorecendo a criação, né, a ligação de fragmentos, né, que as ações de conservação do solo possam ser feitas também contemplando várias microbacias e que possam ter um efeito maior e mais duradouro na paisagem. Isso aqui, alguns resultados do BIRD. Aqui, né, só comentar aqui, lá na região serrana, a gente incluiu nos subprojetos algumas questões ambientais. Então, mesmo numa emergência, a gente já conversou e discutiu com os agricultores algumas... Tem recurso reservado, teve recurso, tanto para recuperação da capacidade produtiva dos agricultores, mas para aqueles que se interessassem, era possível já programar e contar com recurso do programa para recuperar uma mata ciliar, por exemplo, né, para recuperar uma mata no topo do morro, né, para tentar fazer uma recuperação ambiental. Então, isso foi previsto também no programa emergencial. Vou passar aqui direto. O financiamento adicional era isso que eu estava citando, que a gente vai tentar trabalhar, a proposta é trabalhar olhando a paisagem. Bom, aí chegamos na ferramenta, deixa eu só voltar, na ferramenta de planejamento individual, né? Então, tudo que é discutido, mas é feito um plano individual para o agricultor. Então, o extensionista, ele vai à propriedade, e aqui tem um esqueminha, né, bem batido, que a gente conhece, mas isso é feito com o agricultor obrigatoriamente. Tem que ser discutido com o agricultor, depois o conselho aprova o incentivo que esse agricultor vai receber, e sempre para uma prática ambiental, uma prática econômica que o agricultor tem interesse, ele se compromete com alguma prática ambiental. Então, em alguns casos, e ele é obrigado a entrar com uma contrapartida, que normalmente é ambiental. Então, ele, por exemplo, aqui tem interesse em melhorar a pastagem dele, né, mas ele tem que se comprometer e o programa paga uma parte de um cercamento de uma área ou uma restauração de uma área de nascente ou uma mata nativa. Então, é sempre assim. Ele, para ter acesso a um recurso econômico, ele tem que acessar uma prática ambiental e tem que se comprometer a manter isso. Mas algumas coisas o projeto pode fazer, isso é outra coisa interessante, que é uma oportunidade para discutir com o agricultor o planejamento da propriedade. Então, algumas coisas o projeto faz e outras já fica combinado, né, e marcado no croquis, o agricultor começa a planejar, já fica planejado outras intervenções no futuro, tanto com recursos próprios, né, ou de outros projetos. Fica pelo menos a intenção desse processo continuar. E não é só um projeto agora, de 1 ano ou 2, mas ao menos já é discutido com o agricultor outras possibilidades, todas levando em consideração práticas sustentáveis. Né? E aí, principal, no caso da agricultura ou pecuária, envolve sempre as práticas que favorecem a conservação do solo. Então, aqui uns exemplos, né, de um planejamento da propriedade que é feito com o agricultor. E ali, esse outro slide já mostra que, além do planejamento com o agricultor, como é discutido na comunidade, essas intervenções individuais, elas também consideram as outras intervenções na comunidade. Isso já veio lá do planejamento da microbacia. Então, algumas intervenções são feitas em algumas propriedades, aqui está faltando, mas, por exemplo, contando com uma agroindústria ou alguma outra que esteja integrada e que seja comunitária.
Isso aí é só um exemplo. Aí, aqui está chegando nos exemplos de práticas. Então, existem rolos de práticas que são discutidos com os agricultores, que vão desde a possibilidade de apoio a hortos municipais. A gente tem apoiado criação de RPPN, foi uma outra coisa muito inovadora no programa. Então, lá no município de Varriçai, nós elaboramos alguns projetos e os agricultores e a prefeitura se organizaram e conseguiram emplacar várias RPPNs. Aqui as boas práticas. Eu não coloquei a lista de prática aqui, isso são exemplos, né? Mas não sai não é nada, não é nenhuma novidade, não é nada de outro mundo, né? Aí a gente trabalha com as práticas tradicionais que todos nós conhecemos, né? A novidade é trabalhar muito na capacitação, no acompanhamento, né, na discussão com a comunidade. Então, a gente tem visto que as comunidades, elas têm demandado práticas ambientais. Então, eu coloquei aqui que tem uma obrigação, mas no GEP a gente já teve a experiência que eles demandaram mais práticas ambientais do que econômicas. Essa relação poderia ser de 1 para 1, mas ela superou. Então, tem muitos arranjos de projeto em que as próprias comunidades estão entendendo, né, coisas que às vezes só ficavam numa discussão, às vezes acadêmica ou entre nós técnicos. Hoje a gente está vendo esses exemplos da comunidade podendo participar, decidir, né, e aplicar isso. Aqui outros exemplos, né? Acho que agora só vai com alguns exemplos de prática. A gente tem um rol com, acho que umas 60 práticas, que é como se fosse um menu que os agricultores podem escolher as práticas que eles querem adotar. Isso aqui são alguns exemplos. E a construção dessas práticas, ela foi feita lá quando o projeto estava sendo discutido, ainda na fase de capacitação, ela foi feita junto com os sindicatos, com parceiros, com a universidade, com os agricultores, em reuniões regionais. Então, foi apresentada uma listagem ainda maior de práticas sustentáveis, né, que a gente indicou, mas nas discussões de interessados de cada cadeia produtiva, eles que montaram esse rol que hoje compõe as práticas do projeto. E aqui mais alguns exemplos, são práticas que estão nesse rol com orçadas e com os itens que podem ser apoiados. Tudo isso está disponível para os agricultores e para os técnicos auxiliarem na elaboração dos projetos. Uma coisa legal também é que esse rol de práticas não é engessado. A gente tem uma experiência num assentamento lá em Trajano de Moraes, que eles falaram, olha, tá legal, mas tem um monte de gente aqui que está interessado em pastoreio rotacionado, mas a gente tem interesse também em galinha caipira. E foi engraçado que a gente até ficou um pouco resistente no início, mas depois, então tá bom. Aí orçamos e tal, a Emater apresentou, e a Pesagro também apresentou os modelos de criação de galinha caipira, orçamentos e tal, e é uma prática que foi incorporada. Aí atendeu a esse assentamento, mas é um sucesso nas outras comunidades também e contribui para a segurança alimentar e contribui com algum esterco, né, para a propriedade. Mas eu estou passando esse exemplo porque o rol de práticas não é engessado. Práticas que nunca são utilizadas, às vezes, podem sair e podem surgir outras demandadas pela comunidade. Aqui, e já quase chegando ao fim, tem mais uns aspectos que a gente tem discutido, que é sequestro de carbono. Então, na parceria com a UF e com a Embrapa Solos, a gente está fazendo monitoramento e estimativas de carbono. A Pesagro tem desenvolvido pesquisas também com estimativas de balanço de carbono. E a gente tem trabalhado com a FAO no desenvolvimento e na aplicação de uma planilha para estimativas de carbono para projetos para o setor rural. Ela se chama Exact e aqui no Brasil
fomos nós e Santa Catarina, o projeto de Santa Catarina, os primeiros a colaborar no desenvolvimento dessa ferramenta. A gente já está numa outra fase da ferramenta, aplicando para o novo projeto. Ela hoje já está disponível no site da FAO e inclusive em português. Aqui está um exemplo do cálculo do balanço de carbono com a Exact, e aí é a doutora Joyce da Embrapa Solos, tem mais outros pesquisadores da Embrapa Solos no trabalho de monitoramento. Eu acho que está bem agora no finalzinho. A gente tem uma proposta de um software, foi idealizado lá na superintendência, que é um simulador de microbacias. Quando eu cheguei lá na superintendência, pulou aqui, era uma ideia, né, e a gente começou a trabalhar, toda a equipe lá, e junto com o pessoal da geografia, e os parceiros no desenvolvimento desse software é o pessoal da PUC aqui do Rio, da área de ciência da computação. E especificamente eles são mais da área de jogos. Então a ideia inicial era fazer um jogo, né, que envolvesse essas questões de sustentabilidade numa área rural, numa microbacia. E aí no desenvolvimento eles não tinham ideia nenhuma de setor rural, e a gente, para sair da estaca zero, nós apresentamos para eles a equação universal de perdas de solos. Aí ficou fácil. No momento que apresentou uma equação, eles adoraram, né, e começou o desenvolvimento. Isso aqui é a interface dele, a interface inicial, ela já mudou, já está mais amigável. Está pulando aqui o efeito especial. Eu estou terminando, tá, Leonel? Mas, no fim das contas, ele ficou com cara de giz, né? Então a gente adapta, entra com vários planos de informação, e o simulador ele mostra cenários mais ou menos sustentáveis. E é bem legal na interface para o agricultor. Eu acho que eu não coloquei o outro slide. Deixa eu só ver se tem aqui. Não. O agricultor faz a delimitação da área da propriedade dele. Aqui tem 3 glebas, e ele designa qual o tipo de exploração, por exemplo, mata nativa, ele muda isso também, por exemplo, agropecuária, e com o passar do tempo, se for sustentável, ele mantém essa produção. Você vê ali com os ícones, tem um exemplo bem legal, ele tem uma interface 3D também, mas que quando você escolhe um pomar ou escolhe pecuária, aparece um monte de vaquinhas. Se não for sustentável, você olha depois de 10 anos, tem menos vacas. E é bem legal. A gente está melhorando, ele está muito mais amigável hoje, para não ficar com essa cara de giz, né? E ele não pode ser um jogo também, mas é o que se chama de um jogo sério. Já tem alguns, nós estamos trabalhando nas bases, então já tem bases aí acho que de 4 microbacias, está lá no portal, a de Teresópolis está lá, tem de Cachoeira de Conceição de Macabu, São José de Ubá, e tem uma outra, não sei, acho que é Rio Ururaí, já estão lá, a gente está fazendo aos poucos. Mas a base dele toda é a equação universal de perda de solos. Tá? Junto com o pessoal da Conservation International, eles sugeriram usar uma outra equação. E é possível também, a equação não é um problema. Fechando, como eu sou da área de monitoramento, é só para citar, a gente tem um monitoramento completo com os parceiros, né? Com a Embrapa, com o INEA, com a UF, e a gente tem um monitoramento participativo em que, no monitoramento completo, que é feito em 3 microbacias, a Embrapa Solos é responsável por monitorar a qualidade da água e qualidade do solo. Então, ela procura demonstrar que as intervenções do projeto realmente podem reduzir a erosão, reduzir sedimentos, né, melhorar a qualidade de água na microbacia. Tem outros aspectos. E no participativo, que é feito pelos agricultores, aí trabalha com kits também para os agricultores poderem visualizar a qualidade da água, visualizar sedimentos e associar isso às práticas que eles adotam. Aqui
Aqui é só para mostrar, a gente apoiou algumas estações agrometeorológicas junto com a Embrapa Solo nessas 3 microbacias. E essa área aqui é uma que a gente está fazendo os estudos de carbono, lá em São José de Ubá. E aí o kit de monitoramento participativo, vamos seguir. A gente agora está adotando, deixa eu só ver o que tem, só um instante, um painel para o monitoramento participativo. É uma proposta aí inovadora em que a gente leva, aqui só está faltando o gabarito, mas a gente leva as questões para a microbacia, para o agricultor, para ele monitorar nesse painel. Ele é mais ou menos desse tamanho e tem vários gabaritos aqui com perguntas e que ele responde com carinhas de satisfação, sempre respeitando, né, aqueles 3 eixos, econômico, ambiental e social. E a gente dividiu o social agora também em qualidade de vida. Então, até no monitoramento participativo é mantido esse monitoramento econômico e ambiental, e que as questões sempre envolvem qualidade da água, né, e fertilidade, qualidade do solo na propriedade ou na microbacia. Pessoal, eu me estendi um pouco, né, mas é isso, é um recado rápido para a gente poder contribuir aqui com... Obrigado, parabéns pela sua palestra. Obrigado. Muito bom, muito bom. Valeu, Leonel. Obrigado. Bom, então, muito interessante a palestra do Marcelo, gostei muito, trouxe muitas novidades, né? E para vocês perceberem que como é complexo fazer extensão rural e assistência técnica hoje em dia, né? E como poucas pessoas fazem muito, e como seria muito melhor se nós tivéssemos mais pessoas fazendo mais pelos nossos 45 mil agricultores, né? No Rio de Janeiro. Quer dizer, no Rio de Janeiro são 45 mil agricultores que precisam de uma assistência técnica qualificada, que essa equipe abnegada de extensionistas rurais estão fazendo, né? Silenciosamente, né? Dioturnamente, e que quando chega numa palestra aqui no Clube de Engenharia, traz essas novidades que a gente fica boca aberta, né? E são 45 mil no Rio de Janeiro, mas são 4 milhões e meio no Brasil, né? E nós temos somente 18 mil extensionistas no Brasil, quando nós precisávamos pelo menos 80 mil, né? Nós já fomos 25 mil, andamos para trás, crescemos igual rabo de cavalo para baixo, né? E a gente está numa luta danada na Emater da valorização do profissional, né? Mas isso é conversa para outra hora. Vamos dar a palavra aqui ao nosso colega. Certo. Emerson agora vai falar sobre estradas rurais, e aqui, como o Jorge me pediu, já vou falar para todos que nos assistem que no dia 9 de abril, 9 de maio, às 14 horas, no Sindicato dos Engenheiros Rurais, nós vamos fazer um grande debate sobre a criação da Agência de Extensão Rural, a Agência Nacional de Extensão Rural. Nós vamos ter lá os parceiros que estão envolvidos nesse grande programa de criar uma Agência Nacional de Extensão Rural para tentar ocupar o espaço que foi deixado pela Embrater, né, quando o Collor de Mello fez o